Sobre voz. Essa semana foi comemorado o Dia Mundial da Nossa Voz, por isso hoje estamos trazendo todos os cuidados e dica para você aqui com o doutor, nosso convidado. Doutor, agora eu quero saber quais são as principais doenças que atacam a nossa voz. Bem, a gente tem os edemas, as inflamações, mas também tem as doenças de alteração da voz específica, que são os nódulos vocais, as laringites agudas, as laringites crônicas e, o pior de todos, o câncer. São hereditários, doutor, essas doenças? Alguns têm uma tendência hereditária, mas a grande maioria são de agressões mesmo. Olha, gente, falando nisso, o câncer de laringe atinge por ano milhares de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. A doença, ela entrou, melhor, para a lista dos cânceres mais comuns do nosso país. Mas os especialistas fazem um alerta importante sobre prevenção desse problema, mais comum principalmente nos homens. Vamos ver? Segundo este especialista, a rouquidão costuma ser o sintoma inicial do câncer de laringe, que é um órgão em forma de pirâmide constituído por cartilagens, músculos e membranas. Ela está localizada na região da garganta, entre a traqueia e a base da língua. A laringe pode ser dividida em 3 diferentes compartimentos: subglote, glote e supraglote. É na glote que estão as cordas vocais. Os tumores malignos podem surgir em qualquer região da laringe, mas 60% deles se desenvolvem na glote. O câncer de laringe, ele pode ser prevenido de certa forma, né? Porque os principais fatores relacionados com o aparecimento dele são fatores que poderiam ser controlados, né? Que é a exposição ao cigarro e ao álcool, são os 2 principais agentes que a gente chama de carcinogênicos, né? E, além disso, nós temos outros compostos, como o níquel, madeira, né, cromo, que são substâncias que muitas vezes a pessoa está exposta no trabalho e que poderiam facilmente evitar usando as máscaras adequadas. Então, nós poderíamos contribuir hoje com a redução bastante do câncer se fossem tomadas essas medidas. Quando o tumor está situado acima da glote, os sintomas são dor de garganta persistente, dificuldade para engolir e sensação de um corpo estranho na altura do pescoço. Os principais fatores de risco para o câncer de laringe são o cigarro e o álcool. Por isso, o câncer é mais comum entre os homens acima dos 60 anos. Mas, segundo o médico, o diagnóstico precoce aumenta em 90% as chances de cura. Os exames são simples, né? A avaliação com o médico otorrinolaringologista. E geralmente é feito um exame que a gente chama de laringoscopia, que é um exame de vídeo no qual a gente verifica, né, a laringe e facilmente pode ser detectado. E é de extrema importância essa procura precoce, porque o diagnóstico precoce do câncer, ele aumenta bastante a chance de cura, né? Doutor Márcio, a gente viu aí, por que os casos de câncer aqui da nossa garganta estão cada vez mais comuns? Bem, o principal fator desencadeador do câncer na laringe é justamente o consumo abusivo de álcool e o uso do cigarro. Então, tanto faz ser um tabagista ativo, a pessoa que fuma, como o tabagismo passivo, a pessoa que respira a fumaça de cigarro. Como teve um aumento nesses últimos anos, tanto do consumo da bebida alcoólica como do tabagismo, então isso acaba aumentando também o número de casos de câncer. Prejudicando, né? E aí a gente volta àquele assunto da questão do cigarro, por isso que essa lei foi aprovada, porque todos entenderam, as autoridades, que os garçons, por exemplo, não adiantava ter um fumódromo, né? Já que eles estavam ali respirando. Então, você que é dono de restaurante, você que fuma também, respeite e tenha educação às pessoas que frequentam, né, doutor? Com certeza. Agora eu quero saber do senhor, como é que faz para a gente prevenir o câncer de laringe? É possível? Bem, é possível. As dietas, elas ricas em fibras, em vitaminas, legumes, verduras, elas previnem todos os tipos de câncer por ter a ação antioxidante. Então, além disso, hábitos saudáveis como não fumar, né, e não ingerir bebidas alcoólicas. Doutor, a gente tem mais dicas importantes. Vamos ver para cá, vamos se aproximar novamente. Pode ficar aqui à vontade do nosso plasma. Vamos ver quais são as próximas dicas que a gente tem. Olha aí, doutor, não se deve comer ou beber antes de deitar, depois da refeição, né, ou antes. Por que isso prejudica a nossa voz? Bem, depois de você ter comido alguma coisa, você não pode se deitar porque o ácido do estômago pode subir e fazer uma queimadura ácida na própria laringe. Vamos ver aqui as próximas dicas, doutor, que a gente tem? Olha então, não se deve esforçar a voz quando se está constipando ou com uma crise alérgica, né? Também nessas situações é importante beber água. Quando você está doente é difícil, né, doutor? É difícil. Os vírus e a alergia, elas atacam justamente o nariz e a região da laringe. Então, ao fazer isso, essa região ela acaba vibrando menos e se você ficar falando dessa situação, você acaba tendo lesões. Acaba tendo lesões, né? Vamos ver aqui mais dicas, doutor? Vamos ver aqui se tem mais uma, olha aí.
Os ataques de tosse e o esforço para limpar a voz, a pigarra, como o senhor falou, são uma agressão para as cordas vocais. No caso da tosse, doutor, nem sempre dá para a gente evitar. Nem sempre dá para evitar, mas a tosse, ela contínua, ela pode causar lesão na laringe pelo esforço de bater mesmo a prega vocal uma na outra. Então você tem que, tosse mais de 2, 3 dias, tem que ser consultado para ver o que é que está acontecendo. Ok, então, olha, doutor, o nosso telespectador quer entrar na nossa conversa. Vamos ver mais uma pergunta para o senhor? Meu nome é Lícia, eu queria saber se falar pouco prejudica a voz. Então, doutor, falar pouco, tem gente que passa o dia inteiro, né, praticamente sem falar, às vezes acontece. Principalmente quando a gente viaja, né, que não tem com quem conversar. E aí, faz mal isso? Não, não faz mal. Você tem que ter um uso da voz consciente, mas falar pouco não atrapalha, não. Eu posso passar, por exemplo, doutor, quantas horas um dia sem falar? Não, um dia completo é impossível você ficar sem dia falar, é impossível, né? Mas em média de 15 a 20 minutos sem falar, isso é benéfico. É benéfico, então, né? Um descanso, né? Como o senhor falou. Voz. Vamos ver mais uma pergunta para o senhor? Meu nome é Beatriz. Quando a voz da gente está falhando, é o quê? Então, doutor, quando a voz fica falhando, isso é sinal de quê? Vamos sentar, o senhor pode ficar à vontade para responder essa pergunta? Às vezes acontece, né, doutor? A gente está ali trabalhando ou passa o dia inteiro e aí a voz de repente começa a falhar. O que é isso? Bem, isso pode ser... Tem várias alterações que podem causar o falhar da voz, né? A gente já comentou sobre a hidratação, o músculo, mas uma parte importante também é o controle emocional, né? Então, se você está bem, o corpo todo funciona bem. Quando você está com a emoção à flor da pele, isso acaba também repercutindo na voz, e você fica com a voz falhada na maioria das vezes. E dá para controlar, doutor? Bem, se você não conseguir controlar isso através de exercícios, naturalmente, existem medicações que a gente deixa a pessoa mais tranquila, tem remédios que diminuem o batimento do coração, diminuem a ansiedade, o estresse, isso acaba controlando. Doutor, e nesse clima que a gente vive aqui em Teresina, que é muito quente no Piauí, o que a gente deve fazer? Quais são os cuidados? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas reclamando em relação ao carro, né? Quem dirige aqui no sol, está no ar-condicionado, sai do carro por outro clima. O que isso realmente pode prejudicar a nossa voz? Quais são as dicas que o senhor tem? Pode prejudicar realmente. Então, quando você está num ambiente muito frio, você tem que fazer a transição desse ambiente para um ambiente mais ameno. Então, tentar ficar o máximo de tempo no mesmo ambiente também. Então, se eu estou no ar-condicionado, fico lá no ar-condicionado o tempo todo e saio e fico no calor o tempo todo. Então, não posso ficar nesse entra e sai, como o garoto de recados, né? Você não pode ficar numa sala fria e ir para o calor, e aí volta do calor para o frio. Então, esse choque térmico, ele acaba agredindo a laringe. E se a gente não tiver como escapar, doutor? Por exemplo, nós, repórteres, somos jornalistas, quem trabalha na externa, a gente sabe disso. A gente sai do carro do ar-condicionado, vai gravar matérias e outras profissões também. E aí, nesse caso, é verdade, por exemplo, que se a gente ficar dentro do carro ali, esperando o ambiente se igualar com o que está lá fora, ajuda? Ajuda. Essa transição, ela ajuda bastante, mas também deve, se você puder, consumir um pouco de líquido, né? Porque a água, ela consegue fazer essa transição também melhor. Toma um pouquinho de líquido dentro do carro e aí desce com essa camada de proteção de líquido e aí você consegue segurar melhor. Evitar o choque, né? Evitar o choque. Então ali, você está dirigindo, desliga o ar-condicionado, né? Fica ali uns minutinhos dentro do carro até sentir que a temperatura está esquentando, né? E aí a maneira correta Perfeito.